O Azul Sol Point ainda tem uma capacidade de atender mais esses serviços, e aí eu dou até uma dica para quem é comerciante, porque ele é local de passagem para o litoral oeste, amigo. Todo mundo que vai, que vem pela Mister Hall, passa em frente ao loteamento. Bem-vindos ao BLD Cast. Na verdade, nós estamos aí no segundo episódio de uma iniciativa da BLD que veio justamente com o objetivo da gente trazer um pouquinho mais de informação a respeito de loteamento, de urbanismo, de crescimento sustentável da cidade aqui de Fortaleza e da região. E essa iniciativa, ela teve um propósito bastante específico, que é de trazer mais informações a respeito do Azul Sol Point, que é um empreendimento que tem tudo para revolucionar o mercado imobiliário aqui de Fortaleza. No primeiro episódio, eu tive a oportunidade de entrevistar o Irineu Guimarães, que é o presidente da BLD, e foi super esclarecedor vários pontos em relação ao projeto, em relação aos motivos pelos quais a BLD optou pelo crescimento, pelo desenvolvimento de uma região que cresce bastante, que é o vetor oeste, aqui de Fortaleza. E o segundo episódio eu trouxe um cara que entende um pouquinho só da região oeste, né, da calcaia do vetor oeste, que é o Thales, que inclusive dizem que ele é o garoto propaganda da calcaia. Não é isso, Thales? É isso, estamos sempre aí defendendo, há muito tempo já trabalhando no mercado, há uns 7 anos, levantando essa bandeira aí da calcaia. Cara, primeiro assim, obrigado por você ter vindo. Convidei o Thales, acho que foi na sexta-feira ou na quinta-feira, o Thales falou, Dene, para falar de lá, eu tô à disposição. Certeza. Obrigado, viu, cara, por você ter vindo. Valeu demais. Eu agradeço aqui a participação, né, em nome da BLD Urbanismo aí, em nome do Irineu, esse conteúdo espetacular que a gente vai trabalhar agora. Agradeço ao Dene aí, pessoal da Lotenet, por estar trazendo esse tipo de conteúdo para a nossa região. Eu sou muito feliz em falar do mercado imobiliário da nossa região, da parte oeste, da Calcaia, porque eu acho que ainda falta conteúdo e esse tipo de iniciativa, assim, é salutar para o nosso mercado e bora É legal. contar um pouco aí da 7 história. anos lá? 7 O que você anos. foi fazer lá? Vamos começar por aí. Cara, eu entrei no mercado imobiliário como todo mundo praticamente entra. Sem ali, eu queria algo mais dinâmico. Eu trabalhava numa empresa nacional antes, e viajava e tudo, e aí só que o meu filho ia nascer. Meu filho tem 7 anos, Maurício. E aí eu queria vir com essa flexibilidade de ter um trabalho que eu pudesse fazer o meu tempo. E eu sempre gostei de vendas, desde os 18 anos que eu trabalho com vendas no mercado de representação comercial. Iniciei com meu tio. E aí entrei no mercado imobiliário. 2017 ali, 2018, sem saber muita coisa, verdinho. Mas aconteceu que eu entrei no imobiliária, que é perto da Calcaia, da região oeste, e o meu primeiro imóvel que eu vendi foi lá na Calcaia. Eu entrei ali mais ou menos entrei mesmo vendendo em abril de 2018, e aí eu vendi o meu primeiro imóvel um mês depois. Ou seja, Ó, 18 para cá, nós estamos falando de 7 anos mesmo, né? isso. 7 anos. Que legal. Aí eu vendi meu primeiro imóvel numa região que sofria muita influência econômica na Calcaia, que é a região da Jurema. Uma Uhum, região que recebia uma construtora grande, que era o Conquista Jurema, da Direcional, uhum. uma construtora, e aí eu vendi um apartamento. E a partir de lá, imergi no mercado imobiliário da Calcaia, nessa região especificamente, porque depois vendi outros bairros ali da região, Conjunto Ceará, a própria Parquelândia, vendi outros imóveis naquela zona de influência ali que a gente está hoje. E 2018, 19, muito ligado a apartamento, casa. E 2020 ali, final de 2019 para 2020, né, que foi na transição antes da pandemia, eu fui picado pela veia do loteamento, cara. Ah, Entrei no loteamento, imergi mesmo no loteamento naquela região, assim, outdoor, conteúdo, tudo que era de loteamento eu consumia. Eu não tinha nem imobiliária ainda, eu trabalhava em outra imobiliária, minha imobiliária, a Compass, surgiu com os loteamentos na Calcaia. Então, assim, eu abri a Compass para vender loteamento, e a Compass, ela tinha várias imobiliárias gigantes, e aí a gente não era gigante, porque eu tava no começo, mas aí eu sempre falo que a gente tinha uma coisa que diferenciava das outras.
Deus nos deu uma capacidade de liderança enorme, assim. Foi colocando lá as pessoas bem direitinho. Na época, o coordenador, por que vocês não abrem um e tudo? E a gente abriu e deu início à Compass Imobiliária ali, final de 2019, para trabalhar um produto na Caucaia, naquela região, loteamento fechado. E de lá para cá, imergi literalmente nos loteamentos, estudando os loteamentos, entendendo como eram os loteamentos e o perfil dos loteamentos na Caucaia. Os loteamentos, outrora, eram loteamentos muito voltados à fazenda. Aspectos de fazenda, do interior, tem várias marcas, tanto ali na região da 085, como uma ali mais próximo do centro de Caucaia, muito ligada a aspectos de fazenda, Como cavalo, se fosse uma segunda moradia, é como se isso, fosse Thales? uma segunda moradia. Aham. Terrenos maiores, como se fosse fazer uma chácara, um O sítio. que são os terrenos maiores aqui, só para eu entender? Terrenos aí de 600 metros 600 metros quadrados, quadrados. Tá, 500 a 600 metros quadrados. entendi. Que aí o pessoal pegava, às vezes, 2 terrenos, fazia um sítio. Tem muita casa de veraneio, muita gente fez ali nos arredores das lagoas, margeando toda a CE 085. Muita gente ia nesse aspecto de segunda moradia, de criação de animais, muito ligado a essa parte mais rural aqui do Legal. Ceará. Curiosidade, por que Compass? Por que do nome? O Compass veio de a gente modelou aí a Compass americana, né? Lá nos Estados Unidos tem uma imobiliária que é a Compass. Ela fica em Nova York com a sede e a gente modelou de lá. Eu gosto muito do perfil que a Compass americana se posiciona, a forma como eles trabalham. E aí, por que não a Compass aqui Legal. na Caucaia? Bom que não precisa ter briga judicial de nome, né? Já que tá nos Não Estados tem, Unidos. já que tá nos Estados Unidos, justamente. E é um nome fácil também Ah, de falar, simples, tranquilo. Tem um carro também que remete ao. Fica mais fácil. legal. E, bom, você tá lá efetivamente no mercado imobiliário desde 2018, na Caucaia, Uhum. né? E você tá vivendo, começou com a venda de verticais, e aí você foi picado pela... A gente fala lá em Minas Gerais, você tomou da cachaça do loteamento, não tem jeito, você vicia, né? E o que que você observa de mudanças? O que que era a Caucaia, o que que era o Vetor Oeste em 2018 e o que que está se transformando? Quais são as mudanças que você vê nesse período? Perfeito. Quando eu iniciei lá, era uma região muito ligada à Minha Casa Minha Vida. Muito imóvel popular, ainda tem muito, mas era muito focada nisso, assim, o anúncio. Você tinha muito anúncio de Minha Casa Minha Vida. E os loteamentos era muito terreno. Era terreno. Ah, um terreno ali, um terreno aqui. Tinha tido algum lançamento, um lançamento pontual, mas era muito ligado ao rural, à distância de Fortaleza, a não ter uma área de lazer que contemplasse assim modernidade. Você tinha ali uma piscina, uma coisa simples, mas a gente não tinha uma academia ampla ou algo do tipo. E aí, a partir de 2020, principalmente com a mudança que ocorreu com a pandemia, né? O pessoal começou a procurar morar nesses condomínios aí horizontais. A gente teve o maior desenvolvimento de loteamento. A gente teve um lançamento na região de influência do Azul, que esse lançamento ele foi praticamente baluarte lá, trouxe uma visão de loteamento fechado para as pessoas da região oeste, que outrora olhavam só para o Eusébio, porque os dois loteamentos que se tinham, por exemplo, eram muito mais distantes, mais margeando a 085, e aí eles tinham uma dificuldade de quem mora na parte oeste de Fortaleza e um pouco, principalmente por conta dos serviços. Por mais que eu tenha ali, eu tenha carro, eu tenha facilidade de transporte, mas não tem serviço nenhum nos dois loteamentos que foram, salvo engano, em 2017 e 2018, quando eu entrei no mercado, eles estavam em alta. Uhum. E esses loteamentos também tinham muito ligados à fazenda, à segunda moradia. Eles não eram um loteamento que o cara ia lá morar e ia deixar o filho na escola, ia ter uma vida cotidiana. Era final de semana, um feriado. E a gente tinha muito também o desenvolvimento de produtos ali mais no litoral. No Cumbuco, que você conheceu, Uhum. no Icaraí, outrora, que foi muito forte, mas muito apartamento, muita verticalização. E com esse lançamento e outra marca que foi também com loteamento fechado, loteamento aberto, a gente começou a ter uma dinâmica de loteamentos de marcas fortes que vieram do Eusébio, que vieram de Maracanaú para Caucaia.
E as pessoas começaram a entender melhor esse cenário, a comprar um lote para investir, a comprar um lote para morar, a entender essa transição do apartamento para casa, que aí eu fui muito feliz nesse sentido de... eu participei da venda do loteamento, do projeto da casa do cara e da construção da casa. A gente já entregou agora 3 casas, tá entregando 3 casas. Então eu vi essa mudança de ciclo desde do lote. Eu sou apaixonado pelo lote, porque ele é a matéria-prima, né, do mercado. Tem um terreno, aí depois mexe no terreno, matéria-prima, aí tem o loteamento. E aí vi essa transformação do cara sair do apartamento para construir a sua casa, para fazer o seu sonho ali de 180, 200 metros, 300 metros quadrados, que outrora a gente não conseguia. Tá, mas assim, eu não sei se é uma visão míope da minha parte, né? Eu tô aqui trabalhando os projetos com a BLD faz mais ou menos uns 3 anos, né? E, obviamente, o movimento do Eusébio é uma coisa que, se nós falássemos com uma pessoa 10 anos atrás que o Eusébio viraria o Eusébio, eu acho que teria gente que ia dizer que era doido, né? Sim. Em função de que não tinha desenvolvimento lá, né? Da mesma forma como a Caucaia, né? Aquele vetor oeste também está tendo também esse tipo de movimento. A questão é, na minha visão, esse movimento está sendo muito rápido, cara. Nos 2, 3 anos para cá, o número de lançamento que você tem ali na 085, né? Que você está indo ali pro Cumbuco, é uma coisa impressionante, né? Eu tive lá esse final de semana, passei na frente, é impressionante. Por que disto, assim? Por que o mercado imobiliário virou os olhos para essa região? Principalmente pelo fator economia. Não tem... Economia? A economia naquela região, ela melhorou muito. A qualidade de vida, a renda das pessoas melhorou muito. E melhorou em aspectos pontuais ali. Foi tendo investimento de grandes marcas, por exemplo. A gente tem uma centralidade ali perto dos shoppings. Norte Shopping, aí construíram o Rio Mar Kennedy. Eu consigo ter ali uma centralidade de algumas marcas de carro, alguns supermercados. Eu tenho um grande equipamento urbanístico, que é o Parque Raquel de Queiroz, que traz essa vivência do urbano para as pessoas, essa questão de contato com a natureza, e vai moldando a paisagem e, consequentemente, a renda da população. E o desenvolvimento econômico se dá principalmente porque as empresas também foram se modernizando, principalmente aí nesse período aí de pandemia. A gente tinha muito comerciante que tipo, era aquele cara que guardava o dinheiro e colocava o dinheiro ali e não organizava tanto a empresa. Muitas empresas se modernizaram, empresas que eram de famílias, empresas pequenas começaram a se estruturar, a ter seu escritório, a ter o seu galpão, a ter a sua fábrica. A gente tem uma concentração muito grande ali de pessoas que trabalham aí no setor da confecção. Então essas pessoas também começaram a se organizar e se estruturar. E, consequentemente, elas vão demandando por um consumo mais qualitativo. Elas querem algo mais nobre, elas buscam coisas mais de qualidade. E aí, consequentemente, foi se desenvolvendo esse mercado imobiliário, muito ligado a essas infraestruturas comerciais que foram sendo feitas. Aquela própria região ali do Rio Mar, do Rio Mar Kennedy, do Norte Shopping, ela é uma região muito verticalizada. Teve uma construtora que, inclusive, pegou aquela região como case de sucesso e primeiro apostou num terreno atrás do shopping, depois criou um verdadeiro passeio de empreendimentos, onde você vai de um shopping a outro. E esse cara começou a se sentir contemplado, porque o cara desce, ele está no shopping. Ele desce, está no outro shopping, e ele tem uma gama de serviços que atende a população. E uma coisa também que eu considero fundamental é o desenvolvimento do litoral oeste. Antigamente, o leste era muito canoa quebrada, o pessoal ia ali pro litoral leste de Fortaleza, por das dunas e tudo. Mas o litoral oeste passou a ser um vetor forte de turismo. Muitas cidades começaram a se destacar e se desbancar. O Cumbuco com o kitesurf, muito forte no mundo inteiro. Então, assim, eu sempre falo que é muito bom vender o Cumbuco, porque o Cumbuco ele atrai 3 públicos: o local, o nacional e o internacional. Então, assim, quem é que compra coisas no Cumbuco? Todo mundo compra. E aí ele é a porta ali de entrada do litoral oeste, que aí já tem respingado na Taíba também, grandes empreendimentos.
Aí você vem um Paracuru, que tem uma economia forte. Você vem Paraipaba com uma praia ali, Lagoinha. Você vem Trairi com Flecheiras. Aí vai Carazinho de Amontada. E você vai até a influência de Jericoacoara e Upreá, que são as mais conhecidas daquela região, onde tem aí uma economia muito forte, voltada para o turismo, essa parte de kitesurf, de velejar e de outros esportes. E toda essa parte de grandes resorts e hotéis começaram a olhar para lá. E aí, consequentemente, foi se desenvolvendo ao longo de todo o litoral os loteamentos. Legal. Tem, assim, tem muita gente, eu diria que 99% das pessoas dizem que o perfil do cliente para o Azul Sol Poente está no vetor oeste de Fortaleza, que é Parquelândia. Eu não lembro de todos os nomes das regiões. Você concorda com isso? Com certeza, É? com certeza. Que é exatamente esse cara que teve um crescimento econômico e que, de certa forma, o cara não encontra um produto que atenda o objetivo dele de melhoria de qualidade de vida. É isso. Isso mesmo. E ele não quer fazer aquela viagem diária de ir para o Eusébio. Porque quem tem família ali, quem trabalha naquela região, na zona de influência ali, da parte oeste, é Parquelândia, Conjunto Ceará, Antônio Bezerra, o São Gerardo, Monte Castelo, eu moro lá na região. Você tem ali o Montese, você tem o Henrique Jorge, um monte de bairros. As pessoas elas não querem ir para o Eusébio, por conta principalmente do fator trânsito, é distante. E elas não se sentiam contempladas com produtos que agregasse valor para que elas conseguissem construir uma casa. Porque o pessoal dessa parte aqui, ele gosta muito de morar em casa. Entendi. Ele valoriza a moradia em casa. E aí, por isso, a importância dos loteamentos. Entendeu? Ele não é aquela pessoa, eu quero morar em prédio. Não, ele mora em prédio porque, às vezes, não é seguro. Principalmente por conta da segurança. Mas ninguém é satisfeito porque, vou morar no prédio. Entendi. E aí, se você tivesse que descrever exatamente a persona que é o cliente, tá chegando para você atender, quem é esse cara? Olha aí, ó, segredo de $1 milhão, hein, galera? 35 anos, aí de 35 a 55 anos. Uhum. Empresário, geralmente já está com a família consolidada. Já tem imóveis, já investe em imóveis. Já conhece os produtos do Eusébio, conhece outros produtos. Se não construiu uma casa, já conhece alguém que construiu ou vai construir uma casa. E busca a qualidade de vida de estar ali tranquilo perto da cidade, com segurança, sem ir morando numa coisa que tem espaço, morando numa casa. Que hoje uma das principais reclamações desse público é Falta de espaço? falta de espaço. É. Falta de espaço, principalmente outros projetos que tiveram lotes menores. Esse cara às vezes quer morar numa casa plana e ele queria um lote maior. Queria um lote que contemplasse ali para fazer uma casa plana, uma casa com uma fachada imponente, bonita, e ele não se sentia representado. Legal. Deixa eu entrar num assunto polêmico que no backstage aqui, tá, galera? Eu falei assim, será que a gente toca nesse assunto? Mas o nosso público, Thales, são os nossos colegas, né? Assim, nós somos corretores. E uma das coisas que tem gente que fala assim, não vão falar que o Azul Sol Poente fica na Caucaia. Aí tem gente que se sente ofendido. Eu já escutei algumas imóveis, não, como assim? Por que que lá no Azul chama Azul Eusébio e aqui não chama Azul Caucaia? Apesar de que está sendo feita uma baita homenagem em relação ao nome que tinha, né, na rodovia, que era o Sol Poente, Só põe. que de fato o Sol Poente lá é maravilhoso. Que eu Lindão. tive a oportunidade de presenciar esse final de semana. E aí? Por que da Caucaia? Qual que é a sua opinião sobre isso? Muita gente estigmatiza, mas é como a gente estava falando nos bastidores. Eu acho que aquilo que é bom não precisa de defesa. Aquilo que é bom não precisa de defesa. É, Isso vai virar um short, hein, galera? E a Caucaia, a Caucaia, assim, eu sempre falo, eu já falei isso em 2022, eu falava isso. Só 2 perfis de pessoas não investem na Caucaia. Quem não tem dinheiro e quem não tem conhecimento. Você tá ali a 30 minutos do centro de negócios do estado do Ceará, que é a Aldeota, a parte do Meireles. Você tá perto da região portuária, perto da região de influência da região industrial do Maracanaú. Você tem acesso ao litoral oeste, a cidades importantes do estado, como Sobral, passa pela Caucaia. Então, assim, você está muito bem posicionado numa região que eu fico pensando, pô, por que não investir lá?
Ah, Thales, mas tem problemas sociais. Em todos os lugares do Brasil tem problemas sociais. A gente não. Se a gente for parar aqui, a gente vai ter um podcast sobre problema social. Onde tem investimento, infelizmente tem essas coisas. Mas os pontos positivos hoje da Caucaia, eles perpassam, eles não precisam de defesa. Eu tenho uma economia forte, eu tenho uma localização muito privilegiada, eu tenho Serra, Sertão e Litoral em uma cidade, pertinho de Fortaleza, muito mais próxima de Fortaleza, inclusive, do que o Eusébio. Sem dúvida, sem dúvida. Não tem nem comparação. Eu tenho uma das praias mais bonitas e mais visitadas aí do mundo, que é o Cumbuco. Ah, Thales, é só a temporada de vento começou agora. A temporada de vento começou agora aí, vocês vão ver um monte de gente invadindo o Cumbuco do mundo inteiro. Então, assim, eu acho que a pessoa só não investe na Caucaia se realmente ela não tem conhecimento. E se ela não tem conhecimento, é só procurar a Compass que ela vai investir com certeza, Legal, legal. com certeza. E eu até tá falando isso com o Dani nos bastidores, que é uma coisa que a Caucaia hoje, ela vai para além da influência do investimento só no município. Ela influencia em todo o litoral oeste, porque ela é a porta de entrada, de saída ali do litoral oeste de Fortaleza, em direção a Jericoacoara. Então, assim, todas aquelas cidades que vêm ali do litoral oeste, elas são influenciadas pela Caucaia, consequentemente. Você não tem nenhum, por exemplo, falando especificamente do Azul, você não tem nenhum empreendimento com essas características em todo o litoral oeste. Com as características dele, fortes, do jeito que ele é, com energia subterrânea, com a área de lazer completona aí, que atende triplex, com a lagoa dentro do empreendimento, com toda a modernização e aquela localização, você não tem. E você não tem também nenhum empreendimento que, além de tudo isso, seja próximo de serviços. Aquela região que eu chamo de zona de loteamentos da Caucaia, ela começou agora. O Azul é só mais a explosão desse momento. Porque antes do Azul, inclusive, tem uma influência comercial, já tem um mall ali, tem uma estrutura comercial. E ao longo daquela zona todinha de influência que vai pegando no litoral, a gente tem muitos comerciais. A gente já tem alguns consolidados já funcionando e tem outros. E, consequentemente, se tem comercial é porque tem influência, tem consumo, tem pessoas passando. Tem vida e tem dinâmica. E se tem dinâmica, consequentemente, tem recurso. Eu fiquei muito impressionado, assim, quando eu rodei na anterior, né, a essa minha estada aqui, a gente teve a oportunidade de conversar e você falou uma coisa que me marcou, cara. Você falou assim, Dani, eu já tenho defendido há muito tempo que o empresário vai descobrir essa região. E eles descobriram. Assim, a quantidade de malls e quantidade de produtos comerciais que tem lá, realmente é de impressionar. E eu fiquei impressionado não só com a quantidade, mas com a qualidade do mix que está sendo instalado lá, cara. Academias de alto padrão, supermercados, delicatessens, assim, realmente é muito impressionante. Né? É um movimento que mostra o que as pessoas chegaram, e só chegar não é suficiente. Então, há também um aumento do nível de exigência em relação aos serviços que estão sendo ofertados e, consequentemente, o empresariado se tocou disso e leva serviço para lá, né, cara? E principalmente olhando para aquela parte do litoral ali oeste, que entra, porque antigamente a Caucaia recebia muito investimento na parte mais próxima de Fortaleza, que era Jurema. Como é mais próximo da cidade, eu tinha uma influência muito forte ali de alguns bairros de Fortaleza e, consequentemente, recebia e recebe ainda muitos investimentos. E aí, aquela parte do litoral ainda era muito área verde, ainda era muito erma. Agora não, agora você tem ali um- uma expansão da mancha urbana da Caucaia para aquela região, consequentemente aumentando ali todo o espaçamento da cidade naquela região de influência da 085, pegando ali parte da 090, indo até todo o litoral da Caucaia. Legal. Vamos entrar agora, então, no que é o Azul Sol Poente. Quais são, né, os itens que você considera que são verdadeiramente diferenciais do produto que está sendo desenvolvido lá, do Azul? A lagoa, porque morar de frente para a lagoa, assim, a água é vida. Vou até tomar aqui 41 mil metros quadrados de lagoa. de É lagoa. surreal. E ela fica, cara, numa região, numa área que o pôr do sol, muita gente deixa ali instagramável, o pôr do sol é incrível, agradecer a Deus por finalizar o dia. Lá é diário, cara.
Lá é diário. O seu pôr do sol, você vai fazer vários flashes, várias coisas diárias, com uma paisagem incrível. A BLD foi muito feliz em escolher aquele terreno, porque é um terreno que traz muita natureza, muitos aspectos naturais. A parte natural da Caucaia é muito bonita, daquela região. A lagoa em si, para mim, é o principal presente do empreendimento que a gente teve. E aí, eu, eu até falei isso nos bastidores. O azul sol poente, ele não é um protótipo, ele já é um negócio que já deu certo, porque existe o azul Eusébio. E o azul Eusébio é sucesso, e consequentemente ele é replicado de uma forma ainda melhor, porque o azul sol poente, quem ainda não teve a oportunidade de conhecer o Eusébio, ficou bem superior em termos de área de lazer, não tem nem comparação, a área de lazer do azul sol poente é sensacional. Você traz ali uma área de lazer triplex, algo diferenciado, que o cara vai poder contemplar a lagoa, vai poder contemplar o pôr do sol, com toda a tranquilidade e todo o investimento que foi feito em segurança. Porque uma das coisas que eu admiro na BLD é essa questão de trabalhar sempre com os especialistas. É uma empresa que ela prioriza a inteligência, e consequentemente, se priorizar a inteligência, ela vai trazer grandes coisas. O Itamagawa aí, que vem trazendo toda essa infraestrutura de segurança. Hoje, muita gente que busca morar nesse tipo de condomínio fica preocupado com a segurança. E você ter um empreendimento que vai ser todo monitorado por drone, sensacional, cara. Sensacional você estar aqui É muito tranquilo, inovador, né, cara? muito inovador. E ao mesmo tempo de toda essa inovação, é, o que eu gosto é que a BLD ela fica muito ligada aos aspectos naturais. Porque o que é luxo hoje? O que é luxo? Luxo é eu poder respirar, cara. Luxo é eu acordar agora e fazer meu treino e ficar tranquilo, e tomar café com meu filho e a minha esposa, e eu poder ir trabalhar, e eu conseguir à tarde fazer minhas coisas. Isso é que as pessoas buscam de luxo. E não aquela vida corrida, acelerada, caos, eu não consigo ir estressado. Não, a pessoa quer fazer o treino dela. Ela quer do treino e almoçar com o filho, e tomar um café, e fazer um esporte, e assistir um jogo, enfim. É ter esse comportamento que eu também acredito que esse tipo de empreendimento ele muda o comportamento de uma região. Quando você falou da parte comercial ali que está sendo desenvolvida, é justamente por conta da mudança de comportamento. Tem muita academia 24 horas. Um Azul Soul Point traz uma academia lindona ali, olhando para a lagoa, no meio do empreendimento. Sensacional. Quem não comprar esse produto vai se arrepender muito, viu? Também acho. Vai se arrepender muito. Não, o pior é que eu já tô sabendo o seguinte, tem três lotes que foram separados pelos sócios da BLD. E eu tinha escolhido exatamente os 3 lotes que eu queria comprar. Porque Vai se realmente arrepender muito. Produto muito legal. bom. Mas você bateu num ponto, cara, que eu realmente, eu fico, apesar de eu trabalhar, vão fazer 17 anos no mercado, eu realmente fico muito impressionado como é que o urbanismo pode ou melhorar muito a vida das pessoas ou piorar muito a vida das pessoas, né? E a gente lá no pré-meeting, a gente teve um depoimento de um morador do Azul Eusébio que me impactou. Que ele falou assim, cara, eu faço tudo ali, porque tem a área comercial na frente, como tem também no Azul Sol Poente. Eu tenho um patinete elétrico, né, que ele falou, né? Eu tenho um patinete elétrico, eu pego o patinete, vou ali, faço as compras que eu preciso, volto para minha casa, quiser trabalho em casa, tem uma lagoa ali para ter enfim, uma contemplação legal, quer dizer, tudo é resolvido dentro do condomínio, né, cara? Isso mesmo. E que é também outra característica boa do produto, é a mudança da paisagem ali daquela região também comercial. Aquela frente comercial do Azul Eusébio é muito bonita. Você atende os serviços básicos ali para a população do loteamento. E isso também acontecerá com o Azul. O Azul Sol Point ainda tem uma capacidade de atender mais esses serviços, e aí eu dou até uma dica para quem é comerciante, porque ele é local de passagem para o litoral oeste, amigo. Todo mundo que vem pela Mister Hall passa em frente ao loteamento. Então, assim, um exemplo, se eu tenho uma grande marca, sei lá, vou citar um exemplo. Se eu tenho um McDonald's da vida ali, todo mundo para comer antes de ir, entendeu? Se eu tenho um supermercado, uma padaria, algo legal ali, todo mundo para antes de ir. Vai ser local de parada para ir e, consequentemente, o morador do empreendimento, ele sofre a influência, né? Tem muito serviço, tem muita coisa ali para acontecer. Vamos lá, deixa eu pegar então agora um ponto que
salvo engano, foi você até que levantou para mim na conversa que a gente teve antes, na minha outra estada aqui em Fortaleza. O projeto, ele é um projeto que tem muitos diferenciais. Assim, realmente o Azul Sol Poente, ele já vem de uma escola que a BLD teve Sim. de implantar o Azul Eusébio, que virou uma referência, ganhou o prêmio Master Imobiliário, etc. Mas, assim, ganhou o prêmio Master Imobiliário, que é muito legal. Mas quando você vai lá, você fica impressionado com a qualidade de vida que as pessoas que moram lá têm. Eu realmente não tem como transmitir isso. Eu fiquei muito impressionado mesmo. Então, assim, você tem essa escola. E aí, a empresa pegou todos esses drives que dão certo, trouxeram para Azul Sol Poente e, obviamente, melhoraram, inclusive, alguns aspectos que você tocou muito bem, que é o Itam Magal, no desenvolvimento de toda essa parte de segurança do projeto. Mas é um projeto que não é qualquer um que vende, concorda? Tem os seus desafios, não tem? Tem os seus desafios. Por onde que o cara que está nos assistindo tem que começar? Tá? O corretor lá que fala assim, meu Deus, eu quero vender, eu tô doido para vender esse negócio, por onde que eu começo? Quais são os meus desafios? A primeira coisa básica que eu acho que tudo na vida é agregar valor. É saber o valor agregado que aquilo tem. É saber o porquê dessas características. Por que que as pessoas têm essas características como valor agregado? Segurança. A gente tem um empreendimento aí, por exemplo, se eu pegar ali toda aquela parte oeste até o Cumbuco, por exemplo, eu só tenho 2 empreendimentos Benedito Abud. Benedito Abud, paisagista ali, renomado. Eu só tenho 2 empreendimentos, que é o Azul Sol Poente, todo estruturado paisagista pelo Benedito Abud, e outro empreendimento de outro incorporador lá no Cumbuco. Então, assim, esse valor agregado de dizer que são especialistas que estão nas pontas é o começo aí de você trabalhar e vender esse produto. Porque as pessoas, elas agregam valor a isso, ao especialista, ao que é bem trabalhado. E a BLD, ela se preocupa com isso, ela se preocupa com a estruturação do loteamento. Ela não se preocupa só com o lote em si, ela se preocupa com o comportamento das pessoas. E eu acho que isso é um diferencial na hora de vender. É tanto que, por que que eu digo isso? Por conta do relato, quem visitou o Azul Eusébio e conhece algumas pessoas que moram lá, vê o relato das pessoas. Não é só sobre tijolo, bloco intertravado, grama, área de Tamanho de lazer, lote. tamanho de lote. É comportamento, amigo. É comportamento, é o luxo, é o que as pessoas estão. É qualidade, é respiração, é contemplar o pôr do sol diário. Isso que é luxo e riqueza. Cara, você me fez lembrar de uma coisa, sabe? É assim, e aí fica um depoimento meu para quem está nos assistindo. Quando eu comecei a minha vida de vendedor, não sei se você sabe, eu fui vendedor de curso de inglês. Sabia disso? Não, sabia não. Comecei minha vida vendendo curso de inglês. E era muito difícil para mim, para vender. Era o cara mais tímido, tinha essas dificuldades, né? Mas na época, o pessoal mais velho, talvez a maioria aqui que está nos escutando não vai saber disso, o Lair Ribeiro, que hoje é um médico que trabalha com a questão de nutrólogo, né, nutricional, ele era, na verdade, um cara de autoajuda. Então ele tinha 2 livros, O Sucesso Não Ocorre Por Acaso e Comunicação Global. E tinha os livros e tinha as fitas. E, cara, todas as vezes que eu saía para vender, saía eu com Walkman. Você tá vendo que eu revelo a idade desse jeito, né? Eu saía com Walkman, cara, e saía escutando aquelas fitas, para que aquilo fosse incorporado no meu comportamento. E deu certo. Assim, realmente, de tanto eu escutar aquilo, de tanto eu beber daquele material, aquilo foi fazendo parte da minha psique, de comportamentos e, obviamente, de atitudes. Na minha opinião, Thales, não sei se você concorda, assim, eu vejo que você está muito inserido nisso, cara. Está em você esse negócio. Então é legal, porque você já passou dessa fase do que precisa ser feito para vender esse valor lá na ponta. Mas o cara que não está nesse drive ainda, que está, digamos assim, no início da trajetória profissional dele como corretor, na minha opinião, é estudar incansavelmente, né, cara? É incansavelmente. Pega, cara, e é um dos motivos pelos quais a gente está fazendo esse podcast. Assim, para a pessoa que está começando, que está disposta a vender muito, possa assistir, reassistir, pegar os materiais, estudar, até que isso seja introjetado nela, né? Justamente, porque
O produto, as características estão aí, um produto incrível, um produto sensacional, mas você tem que estudar o comportamento das pessoas. É o comportamento que determina se elas compram o produto ou não. E graças a Deus que a gente tem mudado velozmente, eu digo de forma muito rápida, o comportamento das pessoas daquela região. É, a gente ainda está no começo, isso que é bom. Ou Eu, seja, eu consigo, eu tem consigo muito mercado observar, pela frente, né, cara? tem muito mercado pela frente. O próprio Azul aí, eu considero, tipo, a gente vai vender os lotes, daqui um dia a gente vai estar vendendo casa lá dentro, a gente vai estar construindo casas lá dentro. Eu já tenho clientes que querem construir casas lá dentro, vão comprar para construir casas e vender. E essa dinâmica de construção de casas, ela é muito forte, ela acelera muitos processos. Porque você tem o desenvolvimento da construção civil, e a construção civil hoje, ela é mola, cara. Não tem jeito. Você tem ali muitos empregos diretos e indiretos que são gerados e, consequentemente, afetam toda a economia da cidade. Imagina só, daqui a 3 anos, quantas obras não tem lá dentro, quantos trabalhadores, quantos... Aí o trabalhador vende uma coisa para um, aí o cara compra tijolo, cima, enfim. A cadeia produtiva da construção civil se fortalece muito forte. É Com, verdade. com um produto que ele não vai influenciar só a parte oeste de Fortaleza, mas como eu continuo falando e baterei na mesma tecla, ele vai influenciar todo o litoral oeste. Muito legal. E aquele cara que tá nos assistindo e fala assim: nossa, o Thales é um otimista, cara. Demais. Nós estamos com a taxa Selic aí de 15%, a economia não tá legal, a política não tá legal. O que você diz para esses caras? É só olhar aí o número de venda de imóveis no Ceará nesse semestre, cara. Pega os números das vendas de imóveis aí, da verticalização, dos loteamentos. Tem loteamento aí que foi zerado em 1 hora, cara. Então, assim, eu olho muito para os aspectos positivos, os números. Olha os números. A venda de imóveis no Ceará aí, o crescimento dessa venda de imóveis, o Nordeste, Fortaleza se desbancando aí como a Dubai do Nordeste. Você tem aí muito investimento ali na beira-mar, muita coisa acontecendo. Esse investimento tem migrado para cá também, para a parte do litoral oeste todinha. Então, assim, tá vendendo imóvel. Eu gosto de ser otimista dentro do que está acontecendo. Sabe porque eu sou pessimista no mercado de CD, por exemplo. Quem é que compra CD agora? Ninguém compra CD. Mas imóvel tá todo mundo comprando. Tá todo mundo comprando, tá todo mundo transacionando. Tem gente construindo. Tem loteamento com adensamento espetacular. Então, assim, se você tá com medo de comprar, você tá perdendo dinheiro, amigo. Principalmente na calcaia. Você tá perdendo dinheiro porque o dinheiro parado é uma coisa. O dinheiro no imóvel bem empregado, esse dinheiro pode triplicar. E a gente tem o histórico do Azul Eusébio do quanto que essas pessoas ganharam de dinheiro, né, Thales? É surreal. Surreal, surreal. 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 Loteamento que começou a 350 mil? Aumentar o valor do imóvel 4, 5 vezes. É surreal. Até a pessoa que não foi construir, não queria construir, só queria rentabilidade, conseguiu. E mesmo com a economia que nem a nossa, de 2018 para cá, aí tem pandemia, tem não sei o quê, não sei o quê. E acontece, os imóveis eles são é a base do mercado imobiliário, cara. Se eu tô com medo, vai pro imóvel. É seguro, é teu, tá ali, é chão, é terra. Tu tem valor agregado naquilo. Então, assim, eu não consigo ver um cenário, principalmente hoje, nesse segundo semestre, já partindo do segundo semestre, eu pensei que a gente teria um cenário pior. Eu não consigo enxergar hoje um cenário caótico. Não, a gente vai ter um cenário normal, tendo em vista que todo ano político no Brasil é um pouco mais complicado, as pessoas ficam mais receosas, mas eu não consigo ver nada catastrófico, que as pessoas vão parar de investir ou comprar. Pelo contrário, as empresas estão procurando cada vez mais investir naquela região. Vai ter agora um data center lá no Porto do Pecém. Como eu também vendo terrenos, tem um monte de empresas querendo mudar, ou então abrir é, na região da Calcaia ali, buscando terreno para abrir, para expandir. Tem empresas de fora, inclusive tem empresas de Santa Catarina, empresas de um monte de lugar que está querendo expandir para a região. Uma região que tem se desenvolvido, tem emprego e tem dificuldade? Tem. No Brasil Normal, né? inteiro tem dificuldade. Mas, cara, mas o que eu percebo é o seguinte: existem cidades, e eu costumo dizer isso, que são, digamos, microeconomias, é que essas microeconomias elas entraram numa espiral virtuosa, né? Assim, porque você tem investimentos trazem as pessoas fazem com que tenha empregos, tenham demandas,
que façam com que essas pessoas tenham melhor qualidade de vida, melhor qualidade de vida, demanda por imóveis, enfim, diversos, né? O cara que vem para trabalhar, o cara que vem para trabalhar e casa, o cara que casa e que tem filho, quer dizer, você tem um crescimento populacional e um crescimento de demanda imobiliária, que é o que está acontecendo aqui em Fortaleza, Total. né? E na nossa região ali, principalmente, por que eu digo que agora que começou? Porque tem equipamentos que ainda não tem. E é questão de tempo, principalmente com a influência. Um empreendimento como o Azul Sol Poente, é certeza ele influenciar uma escola vir agora. Uma escola maior, uma escola mais estruturada, grande. Nada contra as outras que já tem, mas as outras elas não têm nem espaço de terreno para crescer. Não tem espaço de terreno. E lá, na Calcaia, tem espaço de terreno para crescer. Eu consigo ter ali. E detalhe, ó, uma coisa que até um cliente meu, vou dar essa aqui de graça, tá? Até um cliente meu me trouxe e eu fiquei pensando nisso, né? Fiquei me martelando isso. Uma escola hoje influencia principalmente o cara das famílias que moram no litoral oeste e eles viriam estudar se tivesse uma escola ali, uma escola melhor, que tem uma condição financeira melhor, eles viriam estudar, porque eles não querem ir para Fortaleza às vezes, pegar um trânsito maior, eles viriam estudar ali e voltariam para casa. Tem muita gente das cidades ali, Paracuru, é porque eu não sei se tu chegou a visitar as cidades do litoral oeste, mas que são próximas, que ficam a 70, 80 quilômetros, no máximo 100 quilômetros, que tem muita força turística e econômica e, consequentemente, eles são influenciados por essa parte do estado, por essa parte oeste, entendeu? Então, assim, por isso que eu Olha essa digo, dica, gente. por isso que eu digo, a Calcaia hoje, o Azul Sol Poente, ele influencia não só a parte oeste de Fortaleza, mas todo o litoral oeste. E aí, agregando valor nisso, a gente consegue trabalhar esse produto aí que é fantástico, que sucesso de vendas total. Muito legal, muito legal. Estamos chegando no final e eu queria te perguntar o seguinte: qual que é a mensagem que você quer deixar para as pessoas, para os corretores que estão nos escutando? Qual que é a principal mensagem? Aprendam a agregar valor ao produto. Ao produto, não no sentido de produto em si, mas ao comportamento das pessoas. Eu acho que a mudança de comportamento é salutar para o nosso mercado. Para todo mundo, não só para o loteamento, mas para quem vai construir casa, para os condomínios que virão, para todo o mercado da construção, da cadeia da construção civil, porque hoje eu brigo e luto para que a gente tenha um mercado cada vez mais com dados, com informações, com um trabalho mais planejado, que a nossa região ela merece. Ela é uma região que tem muito, muito potencial e a gente só começou agora. Show de bola. Thales, obrigado demais mesmo pela sua contribuição e, cara, foi muito rico, muito legal mesmo. Bom demais. Eu que agradeço a participação e bora com tudo, bora trabalhar esse produto Depois a gente espetacular. faz mais um para falar o resultado que a gente teve do Azul Sol Poente. Perfeito. Fechou? Fechou, bora com tudo. Valeu. Valeu. Pessoal, tivemos mais um episódio, então, do BLD Cast. Foi uma verdadeira aula que o Thales da Compass nos deu. Fica a minha dica aí de que quem não ainda estudou ou não entrou a fundo, não se aprofundou no empreendimento, que faça, porque ainda dá tempo, né? Como tem sido dito, o Azul Sol Poente é um empreendimento que ele veio para realmente modificar a cara aí do vetor oeste de Fortaleza e está sendo considerado um marco do verdadeiro alto padrão do vetor oeste. Então, fique com a gente que vai ter mais BLDcast por aí. Grande abraço.